Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Estaremos falando um pouco sobre este assunto tão importante que Deus tem feito arder em meu coração, a ponto de eu não poder conter, segurar isso para mim, mas tenho que compartilhar com você. Então, estaremos falando um pouquinho, estarei lendo nas Sagradas Escrituras daqui a pouquinho, em Tiago capítulo 5, versos 19 e 20, e a partir dessa escritura, claro, teremos outras escrituras que serão citadas e lidas também durante o decorrer do vídeo, e quero falar sobre um assunto, quando um cristão peca ou erra. E eu extraí aqui uma frase do parágrafo 61 do sermão Provando a Sua Palavra. Estarei lendo daqui a pouco também, onde o profeta fala: porque ninguém quer ser encontrado errado. Esse ninguém quer dizer nenhum cristão, nenhum seguidor do Senhor Jesus Cristo quer ser encontrado errado. Porque há pessoas que não se importam de serem encontradas erradas, mas não é para aquele público que eu estou falando, mas para você que tem feito votos de servir a Deus, tem aceitado a palavra de Deus, então você não quer estar errado. Mas, como pessoas humanas, onde está o ser humano, está a possibilidade de falha, de cometer erros. Então, quando um cristão erra, quando um cristão peca, mesmo sem querer, então, o que acontece? Algumas passagens das Escrituras nos ajudam, e eu estarei citando algumas delas aqui. Claro, esse assunto não se esgota aqui, nesse pequeno vídeo, mas tenho certeza que vai ajudar a muitos que estão, como a Escritura diz, muitos que durante a caminhada se colocam duvidosos, se prosseguem, se param, o que faz, né? Então, não sou eu quem vou dar o norte, a palavra de Deus é o norte, ela mostra o que fazer, diz como fazer. Então vamos então para a nossa leitura, e assim então vamos já adentrar para este assunto. Muito bem. Tiago capítulo 5, versos 19 e 20. Onde diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Como já mencionado, Tiago 5, versos 19 e 20. Muito bem. Então, há pessoas que têm verdadeiramente um chamado pela predestinação, pela eleição e predestinação de Deus para ser um cidadão do reino de Deus. Porém, durante a caminhada, acontecem coisas, como eu já disse no início, e a palavra de Deus não vem agora dizer para nós como fazer, como nos comportar, né, acerca de todas essas coisas. Muito bem. Vamos seguindo aqui então adiante. Eu quero ler o parágrafo da mensagem que eu mencionei e já seguirei com as escrituras. Parágrafo 61 do sermão Provando a Sua Palavra, o profeta de Deus diz assim. Quero mostrar primeiramente aqui, ó. Isso aqui, ó, traduzido e distribuído pela Gravações da Voz de Deus. É o sermão que eu tenho aqui em mãos, pregado em 16 de agosto de 1964. O profeta diz assim, parágrafo 61. Agora, é possível que cristãos firmes, pessoas boas, às vezes, retenham o que é errado, achando ser correto. Mas, então estas coisas deveriam ser provadas se são corretas ou erradas. E é o dever de todos nós, pois que esperamos ir para o céu quando Jesus vier. E é o dever do ministro, quando se traz qualquer pergunta, que ele resolva isso. E então prove diante do povo, para que entendam, porque ninguém quer ser encontrado errado, retendo o que é errado. Muito bem. Vamos então agora para as Escrituras. Nós temos aqui várias citações. Ninguém quer ser encontrado errado. E como saber se estamos certo ou errado?
a única bússola, o único GPS, a única orientação confiável é a palavra de Deus. Então vamos aqui para esta palavra. Por exemplo, eu não vou voltar a ler ali na mensagem, mas eu quero citar no parágrafo 222, somente uma citação. Ali diz, o profeta diz assim, que o Filho do Homem está sendo revelado nesses dias. Aí ele lança uma pergunta didática. Quem é o Filho do Homem? E logo a seguir ele responde, a palavra, com um ponto de exclamação na frente. Então a palavra é o Filho do Homem sendo revelado nesse dia. E muitas vezes possa ser que você tenha dúvidas quanto a isso. Você não pode permanecer assim com dúvida e esperar cumprir sua trajetória para o arrebatamento com sucesso. Estamos num período de transição. Eu apenas usei a palavra transição, mas o profeta usa a palavra entremeio. Nós estamos numa junção do tempo. Estamos num período entre as eras e o arrebatamento, o rapto. Ou seja, a ida da igreja. Porque o rapto, o arrebatamento é uma revelação. Ele já está acontecendo, já está em processo. Mas enquanto esse processo acontece, então estamos nesse período que o profeta chamou de entremeio. Você pode conferir isso no parágrafo 221 dessa mesma mensagem que eu já citei. Vamos então para as Escrituras. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versos 2, 7 e 8, onde diz assim. O profeta diz assim, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Então, essa caridade, traduzida por amor, cobrirá a multidão de pecados. Praticamente dizendo o que foi dito em Tiago, né? Que já lemos anteriormente. E então, sentindo esse ardente amor, esse sentimento de misericórdia uns para com os outros. Agora, vamos aqui na continuação das Escrituras. Agora vamos para a primeira carta de João, capítulo 2, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, onde diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então veja, se guardarmos os seus mandamentos, é um indicativo, né? Para saber que o conhecemos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Muito bem. Vamos ainda prosseguindo aqui. Nós vamos agora para uma próxima escritura, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, onde diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, estas más conversações, não é necessário comentar nada sobre isso. Você sabe do que se trata. Então, de nossa boca, de nossos lábios, não deve proceder nenhuma palavra torpe. Portanto, aqui inclui a roda dos escarnecedores, tudo isso mais, tá? Vamos então prosseguindo com Efésios 4, verso 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Quer dizer, não andeis mais, porque outrora, no passado, possa ser que temos andado, né? Não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Ainda Efésios 4, verso 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Agora quero seguir adiante, no verso 19.
os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Quer dizer, cometem impureza com avidez, com aquela vontade extrema de cometer impurezas. Seguindo ainda no verso 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então veja que há uma diferença, né, do cristão com disciplina cristã, com aprendizado da palavra. Estou tratando de Efésios 4, verso 20. Nós ainda vamos prosseguir aqui, tem o verso 21, alguns versos adiante. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojeis do velho homem, quer dizer, desfaça do velho homem, para dar lugar à operação do novo homem, novidade de vida. Estou comentando. Agora, seguindo na leitura. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Como assim? Você vai irar e não vai pecar? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu já estou em Efésios 4, verso 26, lendo na sequência. Muito bem, vamos agora prosseguindo aqui adiante, que tem mais aqui ainda no livro de Efésios. Nós vamos seguir nesse livro de Efésios. Alguns que viram o vídeo passado, eu mencionei ali Efésios 4, do verso 17 ao 32, e disse assim que eu não teria tempo para ler naquela ocasião. Hoje estou trazendo essa leitura, e com alguns pequenos e rápidos comentários aqui. Você pode fazer a leitura com mais tempo na sua casa. Prosseguindo ainda, eu estarei indo até o verso 32, tá, de Efésios 4. Agora estou no verso 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra torpe, alguns pronunciam palavra torpe, não importa que a pronúncia, são palavras perdidas, palavras sem nenhum proveito, palavras que não edificam, ao contrário, que destroem, né? Então veja, não saia da vossa boca nenhuma. Então, e se escapar uma? E se escapar algumas palavras torpes? Então, é motivo para o cristão então já ir para o inferno? É motivo para o cristão ir para os pés de Jesus Cristo e pedir acerto com Jesus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Há um selo que é colocado sobre o cristão, sobre a cristã, sobre o filho, a filha de Deus, que o garante até o dia da redenção. Que redenção? Sabe que somos corpo, alma e espírito. Então, todo o nosso corpo, alma e espírito, Deus quer tudo isso. E Ele trabalha esses três departamentos do ser humano. E nossa alma já foi redimida na cruz do Calvário. Mas nosso espírito também está redimido. Mas e quanto ao nosso corpo de carne? A parte de hardware, o nosso corpo carnal, nossa parte física, ela será redimida no momento, no abrir e fechar de olhos. Aqueles que estiverem vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Deixaremos este corpo, este velho tabernáculo, e estaremos entrando no edifício que está preparado para nós. Então ali estará sendo a redenção desse nosso corpo. É quando estaremos definitivamente apartando de toda dor, de todo sofrimento. Então, até que aquela redenção chegue, sim, e nossos irmãos que já partiram no passado, mas que dormiram em Cristo, serão ressuscitados primeiro. E juntos, nós e eles, estaremos reunidos, subindo a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Certo? Então, ali será o momento da nossa redenção. Essa é a redenção que se aproxima. Então, aqui você já pode ter um retrato
do que é a redenção nesses aspectos de corpo, alma e espírito. Prosseguindo ainda. Prosseguindo com Efésios 4, verso 31 e logo 32, né? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bom, terminamos essa série aqui de versículos de Efésios 4, do verso 17 ao 32, foram lidas. Mas veja que no penúltimo versículo, né, no verso 31, toda amargura e ira, cólera, gritaria e blasfêmias, então malícia seja tirada dentre vós. Por que o cristão não crê nessas piadas maliciosas? Nenhum tipo de piada, não existe piada inocente. Gritarias. Eu certa vez enfrentei problema, há muito tempo atrás, no meu tempo de universitário, quando eu era acadêmico na faculdade, e ali vocês sabem, os calouros, né, aqueles que entram, novatos para o curso, então eles fazem com as melhores das intenções, mas eu tive que passar por um quadrado ali, porque eu não aceitei algumas daquelas brincadeiras. Mas eles compreenderam. Foi poucos instantes eu percebi que os companheiros acadêmicos ali compreenderam. E me deixou ali de lado. Bem, quanto mais se tratando de cristãos, né, domésticos da fé. Bem, vamos então agora para outras escrituras que temos aqui. Nós temos agora, vamos entrar para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Bom, aqui agora vem o apagador de Deus, né? A tecla delete. Como que deleta? Então não é você que deleta, mas você aciona essa tecla, ou você permite que Deus acione a tecla do teclado lá, delete, para deletar pecados. Vamos aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Isso é muito importante, tá? Eu não posso passar daqui sem falar. Você percebe duas ações aqui. A ação de arrepender e a ação de converter. Se você só arrepende, ou estou arrependido, estou arrependida, mas continua no mesmo batido, não resolve o problema. Só ficar arrependendo e no velho moinho, né? Continuando praticando as mesmas ações. Então implica duas ações aqui. Arrepender, mas também converter. Eu pensei em tomar daqui o tema para este vídeo. Arrependimento seguido de conversão. Eu vou usar aqui rapidamente um exemplo. Eu já trabalhei como instrutor de trânsito, também diretor de trânsito, e a gente lida com formando condutores, né? Lidava, né? Formando condutores, motoristas. E então o que é uma conversão? Nesse aspecto que eu vou colocar aqui, vou aproveitar isso aqui no espiritual. Quando você toma o volante de um veículo, ou o guidão da motocicleta, ou o manche, né? Dirigindo, pilotando. Então, você precisa, no caso aqui, quando você vê um obstáculo na pista, você não vai passar por cima. Você pode até fazer isso, mas as consequências, muitas das vezes, é a quebra da suspensão do veículo, qualquer outra coisa. Então você precisa converter, que é o quê? Dar uma guinada na direção, uma pequena guinada, com sabedoria, com maestria, né? Com segurança. Então isso é uma conversão. Alguns graus que você inclina é uma pequena conversão, mas que já faz você desviar de obstáculos, de buracos, talvez de um objeto cortante ali na pista. E há conversões desde pequenas, poucos graus de inclinação, até conversões maiores, como dobrar uma esquina. Você precisará de 90 graus à direita ou à esquerda. E há casos que você se encontra tão errado, diametralmente errado,
que você precisa converter 180 graus, ou seja, voltar. Você tem que dar a volta e voltar realmente quando você descobre que está indo totalmente errado. E na caminhada para o arrebatamento também é assim. Nós temos que estar ciente de que arrepender unicamente não basta, mas precisamos de converter. E isso não faz com que a tecla do delete apaga. Então, deixa eu só ler novamente, não precisa comentar agora, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados. É muito bom ouvir isso, é confortante. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso não é bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é indispensável para a jornada do Filho e da Filha de Deus. Seguindo agora adiante, em Hebreus 10, verso 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Seguindo ainda adiante, Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, reter firmes, isso depende da nossa parte. Reter ou soltar. Lá no parágrafo 61 da mensagem provando a sua palavra, o profeta diz ali, depois você pode ler isso com tempo, ele diz para você reter firme. Se algo for provado está certo, ser o certo, então retenha firme isto. Mas se ficar provado que aquilo é errado, então largue-o. Deixa para lá. Bom, seguindo adiante. Ainda no verso 23. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Já li esta parte. Verso 24, eu queria dizer. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Veja que a caridade, que é o amor, e as boas obras necessitam de estímulo. E o modo de estimularmos isto? Consideremos-nos uns aos outros. Então, quando você considera um ao outro, isso na comunidade de filhos e filhas de Deus, então isso serve de estímulo para, então, exercermos a caridade e as boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Então, não deixar a congregação dos santos. Então, esteja sempre... para que o versículo anterior aqui, o 24 e 25, né? Eu estou no 25 agora, mas o 24. Para que o estímulo para você prosseguir no exercício das boas obras, da caridade, do amor. Então, você deve estar sempre sentindo o calor cristão e oferecendo o calor cristão da sua parte, porque as aves de mesma plumagem voam juntas. Seguindo adiante agora, no verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, que agora entra o pecado voluntário, depende da volição, depende da vontade. Quer dizer, a pessoa deseja cometer aquele pecado. Olha o que tem para essa atitude aqui. Ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, deliberadamente, a pessoa sabe melhor do que aquilo, mas ela deliberadamente decide abandonar a luz e adotar como atitude as trevas. Então, já começa então a pegar descendo na fé. Desculpa aqui pela expressão, mas começa a não... Quer dizer, não resta muito sacrifício mais pelos pecados aqui não. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 27. Seguindo agora no verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Um exemplo aqui que o apóstolo tomou do Antigo Testamento. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, ou do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então a salvação é de graça, é pela graça, mas há a possibilidade, a previsão bíblica aqui, de a graça sofrer agravo. Então,
você, filho, filha de Deus, ouvinte, procure nunca cair nessa fraqueza aqui de cometer agravo à graça, porque isso não é um ponto assim fácil de ser ultrapassado. Então procure não agravar a graça, ou seja, brincar com a graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Bem, nós lemos em Hebreus capítulo 10, uma sequência de versos aqui, né? Terminamos no verso 30. Vamos agora, caminhando para o encerramento, nós temos apenas mais algumas citações. Estou mais citando, né, do que comentando, porque essas coisas devem ser trazidas à lembrança, que é o nosso reforço, é a nossa dose diária de vitaminas, de nutrientes espirituais, a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prosseguindo agora, nós vamos... Eu tenho aqui ainda o verso 31, 32 e 33, 34, 36 e 37, ou seja, até o 39. Eu vou ler essa sequência toda e você então toma essa lição. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Então, depois que recebemos a luz da palavra, suportamos grande combate de aflições. Então, isso é normal, isso é esperado, né, para o cristão. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Quer dizer, às vezes aconteceu conosco mesmo, e às vezes aconteceu com outros, e nós fomos como que espectadores, mas não mero espectadores, nós sofremos com eles. Quando lemos, né, tomamos conhecimento dos testemunhos. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Muito importante. Quantas vezes somos pegos de surpresa, desprevenidos, sem essa paciência? A Bíblia diz que a prova da vossa fé obra a paciência. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então veja que depois de fazer a vontade de Deus, para alcançar a promessa, precisamos antes desse pré-requisito importantíssimo, a paciência. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu acho que você, nenhum cristão, quer ouvir isso aqui da parte de Deus, hein? Porque se ele se recuar, se eu me recuar, se você, irmão, irmã, ouvinte, se recuar da caminhada com Deus, aqui Deus diz que a minha alma não terá prazer, não tem prazer nele. Nós, porém, quando Paulo diz nós, trazendo agora para ele, para mim, para você, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quer dizer, você faz parte do contingente, do grupo de pessoas que se recuam, que se retiram para a perdição? Ou você está nesse nós que Paulo disse aqui? Nós não somos daqueles que recuam, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Está em Hebreus 10, verso 39. Muito bem, terminamos essa série de Hebreus, vamos para Romanos 2, alguns poucos versículos, ou seja, Romanos 2, versos 21 e 22. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Essa parte aqui agora, já finalizando, são as últimas citações, né? Faz parte das últimas citações, terei mais 2 ou 3 citações apenas, respaldando aqui no final, porque o obreiro de Deus, o evangelista, o pastor, mestre, qualquer que seja o obreiro que trabalha no ministério, é um cristão, é uma ovelha, tal como as outras ovelhas também. Porém, são dispenseiros, são pessoas que estão incumbidas de ensinar, de pregar, de levar a palavra de Deus. E essas pessoas não gozam de um privilégio aqui ao ponto de se dar ao luxo de pecar e ficar por isso mesmo. Então, por isso, senti no espírito de também citar essa parte é bastante profunda também, mas apenas essas citações, né? Tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Então quem está ensinando também deve cuidar-se, né? Ensina que não deve furtar, mas esse ensinador, ele próprio está furtando. Ou ele ensina que não deve adulterar, e ele próprio tem amantes em outras localidades, ou vive andando furtivamente, tentando fugir das pessoas, porque está cheio de problemas morais. Então veja que a palavra de Deus é a mesma para quem prega e para quem ouve. Muito bem. Agora, 2 Timóteo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, manejar bem a palavra da verdade, mas também que não tem de que se envergonhar. Isso para um obreiro. E agora, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, ou serás cortado. Romanos 11, 22. Quer dizer, a previsibilidade, a previsão de corte, igual conta de energia, conta de água, se não pagar, então previsão de corte. E aqui então também, se não andarmos na benignidade de Deus, há uma previsão de corte sim. E é um outro departamento que eu não tenho como entrar agora sobre essa previsão de corte. Pode ser um vídeo, um assunto que eu posso tratar depois. E agora a última escritura. E também eles... Romanos 11, 22, eu tinha lido. Agora o 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Romanos 11, 23. Bem, encerrando por aqui, o apóstolo Paulo, apóstolo e profeta, né, o anjo à primeira igreja, lá em Éfeso, está nos dizendo aqui, e nós estamos aqui no final, no finalizar das eras, da história da civilização desses dias atuais, e então ele está nos dizendo que aquele que não anda segundo a benignidade de Deus pode ser cortado. Porém, aquele que caiu, que está sofrendo ali consequências do pecado, se ele se converter, se ele se endireitar no seu caminho, ele pode voltar a ser enxertado. Ele já estava fora. Deus pode trazê-lo e tornar a enxertá-lo. Eu disse que essa parte é profunda e eu preciso de um outro vídeo, porque eu tenho que mencionar aqui sobre Israel e sobre a igreja gentia. Mas vamos parar por aqui, lembrando que ninguém quer ser encontrado errado. E esse assunto não esgota e não termina por aqui, mas creio que essas citações, essa exposição da palavra de Deus, sirva para ajudar a muitos durante a caminhada. Então, vamos em frente e até a nossa próxima oportunidade, a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.